Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O trecho das Sagradas Escrituras, que vai do capítulo 19, versículo 1 do livro do Êxodo, ao capítulo 20, versículo 21, traz o acontecimento central da peregrinação do povo de Deus pelo deserto. No que consiste este acontecimento central? No encontro com Deus e na constituição deste povo como povo da aliança. No terceiro mês, depois de sua saída do Egito, então, depois de 3 meses no deserto, naquele dia, os israelitas entraram no deserto do Sinai. Tendo partido de Rafidim, chegaram ao deserto do Sinai, onde acamparam. Ali se estabeleceu Israel, em frente ao monte. Moisés subiu em direção a Deus. Moisés subiu em direção a Deus. Então, subiu ao topo da montanha. Trata-se de um lugar sagrado, um lugar dedicado à divindade, onde deuses eram cultuados. Agora, Moisés sobe para encontrar-se com o único e verdadeiro Deus. Subiu em direção a Deus, não simplesmente subiu a montanha. E o Senhor chamou do alto da montanha nestes termos: eis o que dirás à família de Jacó, eis o que anunciarás aos filhos de Israel. Vistes o que fiz aos egípcios, e como vos tenho trazido sobre asas de águia para junto de mim. Então, aqui o autor sagrado substitui terra por mim, ou seja, vistes como o trouxe para junto de mim em asas de águia, e não simplesmente para o deserto ou rumo à terra prometida, para junto de mim, porque assim o autor sagrado dá o verdadeiro sentido da peregrinação dos israelitas, como eu havia mencionado, isto é, de converter-se ao Senhor, de voltar-se inteiramente ao Senhor, de ir ao seu encontro. Claro, essa peregrinação dos israelitas, ela é apenas figura da peregrinação de todo ser humano, porque somos peregrinos neste mundo, rumo ao encontro com o Senhor, que um dia será definitivo e o contemplaremos face a face na felicidade eterna. Por isso, o Senhor, da mesma forma como trouxe os israelitas para junto de si, quer levar-nos para junto dele. Agora, pois, se obedecerdes a minha voz e guardardes a minha aliança, sereis meu povo particular entre todos os povos, meu povo particular, minha propriedade. Propriedade são bens ou escravos na cultura da época. Este povo já não é mais escravo, mas é propriedade do Senhor, é pertença do Senhor, mesmo sendo o seu filho primogênito. Aqui então ressalta o sentido de pertença pessoal a Deus. Pertença pessoal porque Deus considera este povo como seu filho primogênito. Pertença pessoal em relação à pertença universal. Por quê? Porque todos os povos indistintamente pertencem a Deus, mas de maneira particular, de maneira privilegiada, Israel é o povo que Deus quis para si. Toda a terra é minha, mas vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação consagrada. Consagrada, santa, que significa, nesse contexto, separada. Separada para Deus. Assim como algo, quando é consagrado, fica reservado para o uso do culto. Da mesma forma, se o povo é consagrado, se o povo é sagrado pela aliança que Deus vai fazer com ele, então é um povo separado para Deus. Separado dentre todos os outros povos que também pertencem a Deus. E todo o povo respondeu a uma só voz: faremos tudo o que o Senhor disse. Moisés referiu ao Senhor as palavras do povo. Moisés é este mediador,
E nesse momento, ele age na pessoa do povo, para dirigir em nome do povo tudo aquilo que o povo disse a Deus, aceitando a aliança que Deus propôs ao povo que escolheu para si. Age em nome deste povo, age na pessoa deste povo. Assim como numa celebração eucarística, por exemplo, o sacerdote age em persona Christi em alguns momentos e em persona ecclesia, isto é, na pessoa da igreja em outros momentos, quando se dirige a Deus. Aqui Moisés está fazendo isso ao seu modo, está agindo em persona povo, está agindo na pessoa deste povo escolhido de Deus. Então, o Senhor lhe disse: eis que me vou aproximar de ti na obscuridade de uma nuvem, a fim de que o povo ouça quando eu te falar, e para que também confie em ti para sempre. Deus diz a Moisés que vai dar a ele um tratamento privilegiado, isto é, vai aproximá-lo de si. Uma proximidade, porém, velada por uma nuvem. Então, este mediador que é Moisés, o mediador da proposta de Deus, ele aproxima-se de Deus para levar a resposta de Deus a este povo, de uma forma velada. Assim como nós, mal comparando, nos aproximamos de Deus de uma forma velada na Eucaristia, onde Jesus está realmente presente. E Moisés referiu as palavras do povo ao Senhor, o qual lhe disse: vai ter com o povo e santifica-o hoje e amanhã. No que consiste essa santificação? Em purificações rituais para celebrar a liturgia. A maior parte delas consistia em abluções com água, seguida de orações. Que lavem as suas vestes, estejam prontos para o terceiro dia, porque depois de amanhã o Senhor descerá à vista de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus desce do céu na montanha, não habita na montanha, como acreditavam os povos pagãos a respeito dos seus deuses. Deus vem à montanha para o encontro com Moisés. Fixarás ao redor limites ao povo e lhe dirás: guardai-vos de subir ao monte ou de tocar a sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado, perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo. Então, aqui o monte vai aparecer como um espaço sagrado, vedado aos profanos. Vedado, inclusive, com uma pena capital, ou seja, a pena de morte, que garante não ter contato com aquele que transgrediu este mandato de Deus. Porque, sendo ele apedrejado ou morrendo a flechadas, evidentemente, aqueles que o levaram à morte não teriam nenhum contato físico com aquela pessoa, logo não se tornariam impuros. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Moisés desceu do monte para junto do povo e o santificou, e lavaram as suas vestes. Em seguida disse-lhes: estai prontos para depois de amanhã, não vos aproximeis de mulher alguma. O autor sagrado aqui coloca uma oposição entre as práticas sexuais e a pureza cultual para celebrar a liturgia. Na manhã do terceiro dia, houve um estrondo de trovão e de relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu a montanha e o som da trombeta soou com força. Toda a multidão que estava no acampamento tremia. Moisés levou o povo para fora do acampamento, ao encontro de Deus, e pararam ao pé do monte. O que acontece então aqui com esta manifestação de Deus é uma evidente
teofania, que combina a liturgia com fenômenos naturais, porque vemos ali o quê? A procissão do povo até a montanha, o toque das trombetas, a erupção vulcânica, que representam aqui a presença de Deus para o povo. Depois, os trovões. O trovão é para o povo como que a voz de Deus. Afinal, quem ouvia de fato Deus e o via, ainda que de maneira velada, era somente Moisés. Todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor tinha descido sobre ele no meio das chamas. O fumo que subia do monte era como a fumaça de uma fornalha, e toda a montanha tremia com violência. A fumaça então cobriu a montanha, como incenso ocupa o lugar sagrado quando a liturgia é celebrada. Outro detalhe: Deus desce a montanha então faz a mediação entre o céu e a terra. Deus não mora na montanha. Na mentalidade do autor sagrado, vive no céu, mas desce até a montanha para encontrar-se com Moisés. E Moisés, por sua vez, sobe da planície até o alto da montanha para encontrar-se com Deus. O que nós temos aqui então? Nós temos aqui aquilo que, numa linguagem espiritual, poderíamos chamar de ascese e mística. Ascese, o esforço de Moisés de subir da planície ao alto da montanha. Mística, Deus que vem ao encontro de Moisés, auxiliando com a sua graça. O som da trombeta soava ainda mais forte. Moisés falava e os trovões divinos respondiam-lhe. O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu e o Senhor lhe disse: desce e proíbe expressamente o povo de precipitar-se para ver o Senhor, para que não morra um grande número deles. Também os sacerdotes, que são autorizados a se aproximar do Senhor, santifiquem-se para que o Senhor não os fira. Também os sacerdotes, porque Deus não tolera nem mesmo a aproximação de sacerdotes em estado de impureza. Devem santificar-se. Isso pode, para nós, dar a ideia, por exemplo, dos sacerdotes hoje no culto litúrgico da nossa igreja. Por quê? Independe a eficácia dos sacramentos do estado em que o sacerdote se encontra, mas ele só poderá colher frutos para a sua vida se estiver em estado de santidade, isto é, se ele estiver em estado de graça santificante. Moisés respondeu ao Senhor: o povo não poderia subir ao monte Sinai, pois vós nolo ordenastes expressamente, dizendo: fixa limites ao redor do monte e declara-o sagrado. Esses limites, então, são como que muros que delimitam o recinto sagrado. Agora o monte aparece como o templo da cidade santa de Jerusalém. O templo onde, sendo murado ao seu redor, é permitido somente a entrada daqueles que passaram por ritos de purificações e daqueles que então podem apresentar-se diante de Deus. Vai, disse-lhe o Senhor, desce, subirás em seguida com Arão, porém não ultrapassem o limite os sacerdotes. Somente Arão, isto é, somente o sumo sacerdote vai ser admitido no Santo dos Santos, no lugar mais sagrado do templo. Os sacerdotes subiram ao monte, mas não no topo do monte. No topo do monte, somente Arão, o sumo sacerdote, foi admitido, para não acontecer que ele os fira. Moisés desceu então ao povo e falou-lhe. Peço a você que, preparando-se para a nossa próxima aula, faça a leitura do capítulo 20 do livro do Êxodo.
Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.